Salve, salve, galerinha do Pode Mais. É assim que o meu convidado de hoje gosta que inicia aí os programas ou aonde ele está, né? Então ele sempre chama, conversa com as pessoas, inicia brincando dessa forma. Daqui a pouquinho a gente já vai mudar a câmera ali para vocês verem quem está aqui comigo, mas todo mundo já viu aí nas redes sociais que nosso convidado de hoje é um cara muito especial aí pra gente. Tem feito um trabalho muito bacana na cidade e daqui a pouquinho vocês vão estar conhecendo. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus por permitir nós estarmos aqui mais uma vez, pois sem Ele nada podemos fazer. Agradecer muito aqui a equipe do Pode Mais, que está aí super empenhada, né, em sempre trazer conteúdos e de qualidade para vocês, a imagem, o som, inclusive. Se tiver tudo ok aí, manda um ok, já vai subindo o joinha aí. E se não, manda o recado aí também, ó. Não tá saindo som, sei lá, alguma coisa com problema, nos avise aí, tá bom? Estamos ao vivo, então pode acontecer. E como dizia nosso velho Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então nós vamos fazer ao vivo e às vezes gravado também, não tem problema nenhum. Mas hoje estamos aqui, eu e você aí com o nosso Pode mais uma vez assim. E agradecer nossos patrocinadores, né, que sempre estão nos apoiando também, sempre deixando a gente aí motivado, porque eles acreditam no projeto aqui do nosso podcast, do nosso Pode Mais, e assim que a gente se sente motivado e segue em frente. Agradecer ao nosso amigo Márcio, lá da Marcenaria Caprioli, que fez um trabalho excelente aqui com a gente, na volta aqui do nosso Pode Mais. Obrigado, Marcião, por acreditar no projeto. Tamo junto. Então, você que está nos assistindo, precisou aí de móveis planejado, chama aí o Márcio da Marcenaria Caprioli. Grande parceiro e o trabalho, ó, de qualidade. Agenor Motos, meu amigão Agenor, lá da Secap. O cara é maluco, né? Empreendedor nato. É, além das motos, né? Qualidade no serviço, atendimento. Agora abriu uma sorveteria lá do lado da oficina dele. Sensacional. Sorvete maravilhoso, delicioso. Valeu, Agenor, por acreditar aí no projeto também. E aí, no decorrer aqui do nosso Pode Mais, nós vamos falando dos outros patrocinadores aqui também. Beleza? Tamo junto. Bom, já quero dar o meu boa noite aqui pro meu amigo e parceiro Adolfo Martini, conhecido como Príncipe das Mulheres na cidade de Lençóis Paulista. Encantador. O cara já chega sorrindo com o olhar, né? Então, é bem por aí. Boa noite, Adolfo. Seja muito bem-vindo ao Pode Mais. Até que enfim aconteceu, né, Adolfo? Salve, salve, Celinho, salve, salve, galerinha. É um prazer estar falando aqui com vocês. Celinho, o convite foi feito há um bom tempo e infelizmente a gente não conseguiu arrumar o tempo para vir, mas hoje, Aconteceu. pelo jeito, aconteceu. Estamos aqui. Agora, esse negócio do príncipe aí ficou muito bem, cara. Você já me deixou em maus lençóis, começando o programa. Polêmico. Deixou bem polêmico, uma polêmica no ar com tudo isso. Mas é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aí com o público do Pode Mais. É uma coisa assim, uma sensação inenarrável estar aqui com você hoje. Ah, cara, que sensação boa também te receber. A gente estava realmente aí procurando esse espaço nas agendas, né? Era para ser o primeiro podcast do ano aí, mas de repente as agendas não bateu, deu problema tecnológico e aí não aconteceu. Mas Deus sabe tudo e o momento é esse, né, Adolfo? Estamos aqui e nós vamos fazer um bate-papo muito, mas muito bacana. E a galera que está aí já pode ir compartilhando, que no final tem sorteio aí para vocês também, tá? Então compartilha, quem participar do sorteio aliás, quem compartilhar vai participar do sorteio, beleza? Mandar um abraço aí pro André Sasso, nosso amigo Cagarete, que está aí já assistindo, sempre fiel telespectador do podcast. Obrigado, querido, por tudo aí. Tamo junto. Abraço. Adolfo, quero que você já fale um pouquinho aí pra gente, porque tá bem quentinho aí um assunto, né? Jogos regionais que aconteceu e a gente, ano passado eu tive mais próximo lá de vocês, vi que era uma loucura aquilo e imagino que é mais loucura ainda fazendo fora, porque tem que levar a delegação, traz atleta e leva, ou é mais fácil aqui na cidade ou é lá, mas eu quero que você conta pra mim. Fala tudo aí sobre os jogos regionais de Botucatu. Bom, Celinho, a dificuldade existe em ambos os lados. Fazer jogos regionais em casa não é fácil porque você tem que preparar a casa para receber muitas e muitas delegações, muitos e muitos atletas. E fora isso, agradar o público lençoense também, que é um público amante do esporte.
Mas quando a gente fala em participar de uns jogos regionais fora de Lençóis, a gente vê tudo o que acontece, bastidores, principalmente como a gente tratar os nossos atletas nos jogos, né? Porque querendo ou não, são no mínimo 10 dias fora de casa, competindo, participando das competições. E a gente chegou aí há pouco tempo, os jogos foi de 3 a 13. Nós estamos hoje no dia 17, faz 4 dias que retornamos dos jogos regionais. Tô rindo porque querem saber, príncipe, como assim? Cagarete quer saber aí. Isso é coisa do passado, festa de 15 anos, fui príncipe em algumas festas, mas vamos pular essa parte, vamos voltar a falar de jogos regionais. Os jogos regionais pra gente esse ano foi muito bom, nós tivemos uma colocação excelente, ficamos entre os 5 melhores da região, atrás só das grandes cidades, inclusive ficamos na frente de Jaú, que é uma grande potência esportiva. Brigamos ponto a ponto com Piracicaba até a última rodada. E, como eu disse, ir para os jogos regionais fora de Lençóis tem todo o seu brilho, mas também tem toda a responsabilidade de levar uma delegação com mais de 350 atletas. Caramba! E tá ali durante todo dia, se preocupando com alimentação, com condução, com o bem-estar de cada atleta. E a gente faz isso da melhor maneira possível para agradar, lógico, os nossos atletas e conseguir... Olha, chegou a comida. É a parte boa. Acho que mais um patrocinador aqui. Original Burger, que sempre nos presenteia aqui com esse lanche maravilhoso, que no final você que compartilhar vai participar do sorteio aí para ver se ganha aí um lanche maravilhoso lá do Original Burger, hein? Valeu, Matheus, valeu toda a equipe aí do Original Burger. Um abraço. É isso aí. E voltando a falar de jogos regionais, o que eu te disse, a gente faz de tudo o possível para tentar, da melhor maneira, agradar os nossos atletas, deixando os nossos atletas à vontade, em ponto para a competição, com tudo em dia, para que a gente consiga esses resultados maravilhosos que a gente conseguiu esse ano com o Lençóis Paulista nos jogos regionais. E fora de casa tem tudo isso. Estamos fora de casa. Mas, como eu disse, os nossos atletas, as nossas crianças que vão para os jogos, eles sabem que eles estão fora de casa, mas ao mesmo tempo com as mesmas mordomias que eles têm em casa. Alimentação, estadia. A gente tenta tratar da melhor maneira possível aqueles que brigam e lutam pelas cores da cidade. Maravilha. Me conta também, Adolfo, como que são os bastidores, né, dessa preparação. Aqui eu acompanhei um pouquinho, mas para ir para fora, preparar toda essa galera, ir ônibus, transporte, a logística de tudo isso. Conta um pouquinho pra gente o que vocês passam, o que vocês sofrem, o que vocês riem. Conta um pouquinho desse bastidor aí pra mim. Serginho, os bastidores, para quem está por trás, sabe o quanto é difícil. Toda a logística de você preparar os transportes, as licitações que você faz para alimentação, para dormitório, para beliches, para uniformização dos nossos atletas. Tudo isso passa por processos licitatórios que são feitos diretamente no nosso setor de compras, e a gente tem que estar lá correndo no dia a dia para ver se tudo isso vai conseguir atender os nossos atletas, se a gente vai conseguir fazer com que eles tenham uma boa estadia lá, uma boa alimentação durante os jogos. Então, os bastidores é aquela correria, aquele vucu-vucu de corre atrás daqui, corre... E quando você chega nos jogos propriamente dito, a correria é dobrada, porque aí você tem que acertar a condução que vai levar o xadrez, por exemplo, no clube tal. Aí você tem que acertar a condução do voleibol que vai jogar no ginásio Mário Covas. Aí você vai acertar a condução do basquete que vai jogar no Botucatuense. E assim por diante. Então a logística de transporte o tempo todo, conversa com um motorista, conversa com outro, passa para os nossos parceiros e colaboradores que estão ali junto com a gente no dia a dia, passa para a cozinheira, quantas alimentações vão ser feitas aquele dia, quantas pessoas vão ter, quantas vão chegar, o almoço começa às 11 e termina às 1h30 da tarde, então você tem que estar sempre ligado para não faltar nada para nenhum deles e que a gente possa atender todos os nossos atletas, como eu disse, com pelo menos o bem-estar de estar ali nos jogos, de poder estar participando daquela competição, com tudo aquilo que ele teria na casa dele. São 350 atletas, você falou, é isso? Aproximadamente entre 320 a 350 entre atletas, dirigentes, técnicos, Sim. Pessoal de serviço, é mais ou menos isso, 300, 350 atletas. E você é o coordenador disso tudo, né, Adolfo? Sim, em parceria com o Rafa, que é o secretário de esportes. Sim. Eu sou o chefe da delegação que
cuida dessas coisas, desses afazeres, durante os 10 dias de jogos, e com a parceria dos outros coordenadores nossos, o Quintira, o Jacó, que vai lá e dá um talento antes da gente entrar na escola, o Quintira que nos ajuda no dia a dia ali com a parte de transporte. Então, é tudo feito em equipe. Eu falo que nem uma andorinha faz sozinho, né? Sim. Uma andorinha faz verão sozinho. Então, a gente faz tudo em equipe para conseguir, sim, poder dar de acordo com o que a gente consegue o bem-estar para os atletas que vão estar nos jogos. Entendi. E como que é pro Adolfo ser o coordenador, ser o organizador, assim? É claro que tem toda essa equipe aí, mas como que é para a pessoa, Adolfo, estar à frente desse trabalho? Sério, eu não consigo me ver hoje sem estar no meio do esporte. Eu tô desde 92 no esporte, quando eu comecei lá atrás, jogando voleibol. Eu participei dos meus primeiros jogos regionais em 94, então isso já se foram 30 anos de jogos como atleta. Até 2000 eu fui como atleta nos jogos. Depois, a partir de 2001, eu comecei a minha saga como professor e como coordenador na parte de alojamento dos jogos regionais. Então, estou desde de 2001, com algumas pausinhas que tiveram no meio desses 24 anos aí, mas eu não consigo me ver fora do esporte. Então, estar dentro do esporte, estar nos jogos regionais, estar coordenando essa equipe é uma coisa assim que, para mim, hoje faz parte da minha vida e eu não consigo me ver fora disso. Eu não consigo me imaginar, de repente, não estando à frente da nossa delegação, não estando ajudando a nossa delegação a estar no lugar mais alto dos pódios. Então, em 2017, os jogos aqui, eu fui técnico do futsal e eu tive a graça de Deus, vamos dizer assim, de ter conseguido ser campeão dos jogos, um fato inédito para o futsal de Lençóis Paulista. Depois Você de foi o muitos técnico, anos, né? eu era técnico em 2017. E a gente vamos falando um pouquinho devagarinho da Sim. trajetória, que tem muita coisa para contar, mas eu falo que desde de 94 eu não consigo me ver fora do esporte. Não consigo ver o Adolfo sem o esporte hoje. Então, o esporte é a minha vida, o esporte é o meu dia a dia, é o meu levanta, é o meu ganha-pão, é meu tudo hoje o esporte, né? Existe um orgulho aí interno do Adolfo? Poxa, eu cheguei aqui, isso é bacana. Ah, sim, sério, eu acho que estar onde eu estou hoje como coordenador, para mim é um degrau que eu subi na minha carreira desportiva, né? É lógico que a gente espera alcançar voos mais altos, com certeza, mas estar hoje como coordenador, para mim, é uma realização de algo que eu vim procurando desde 94, quando eu comecei a participar do mundo esportivo. Então, estar hoje, para mim, ali à frente da secretaria, junto com o Rafael, para mim é muito importante, como pessoa, como ser humano, como pai de família. Então, exemplo para os meus filhos. Então, Sim. para mim é muito importante estar coordenador hoje. E hoje, agora independente assim dos jogos regionais, né? Qual é o grande desafio do Adolfo? Qual que é o grande sonho dele para dentro do esporte aí, dentro da tua carreira que você está construindo, né? Você falou que chegou num degrau, mas o que você pensa mais para o futuro? Você tem algum desafio ainda que você está se desafiando e fala, não, eu vou chegar? Alguma coisa assim que você pode contar pra gente? Célio, há tempos atrás eu tinha sonhos mais altos, vamos dizer assim. Hoje eu vou trabalhando passo a passo. Não fico pensando no que vai ser o futuro ou o que virá pela frente, e sim vou buscando andar passo a passo, dia após dia, para que as recompensas da vida venham devagarinho. Não sonho. Hoje eu não sonho mais. Assim, eu não Entendi. sou uma pessoa que sonha. Você está vivendo Eu vivo agora. a realidade. Entendi. Há tempos atrás, eu diria para você que eu era muito mais sonhador do que eu sou hoje. Hoje eu não me sinto uma pessoa sonhadora. Conquistei muitas coisas na minha vida, mas não sonho mais. Falar assim, hoje eu sonho em tocar no Rock in Rio, por exemplo. Não tenho mais esse sonho. Eu espero um dia poder tocar. Lógico que é um sonho diferenciado, mas não sonho em tocar. Espero um dia tocar. Se houver a oportunidade, a gente vai estar lá com certeza. E digo a mesma coisa dentro do esporte. Se houver as oportunidades, eu pretendo estar onde Vai Deus agarrar e pronto. permitir que eu esteja. Maravilha. Lá em Botucatu, eu sei que todos os jogos têm as suas emoções ali.
E lá em Botucatu, qual foi a maior emoção aí dessa vez? Olha, sério, eu vou falar assim, duas emoções bacanas, dois jogos que eu estive presente e vibrei muito. O primeiro dele foi no jogo entre o Sempre Vôlei Lençóis Paulista, a equipe de Lençóis, contra o SESI Vôlei Bauru. O Douglas tinha mandado um alô pra você aí, né? Isso. Na semifinal dos jogos, um jogo de cachorro grande, vamos dizer assim. Um jogo muito bom, muito disputado. Lençóis saiu ganhando o jogo de 2-0, Bauru empatou 2-2, a gente ganhou no tie-break e passamos para a final. Foi um jogo assim emocionante, de dois grandes times, de times muito iguais e que nós tivemos a competência e a sorte de ter ganho esse jogo. E outro jogo assim que me marcou bastante também foi a semifinal do voleibol feminino, que a gente jogou e vencemos por 3-1. As meninas de Lençóis também foram muito bem contra Piracicaba, um jogo pegado, um jogo aguerrido, e eu sabia do sonho do professor Adilton em estar disputando uma final. Por 2 vezes ele bateu na trave e ficou para a disputa de terceiro lugar, inclusive o ano passado aqui nos Jogos em Lençóis. E esse ano ele conseguiu chegar na final. Fez um excelente jogo das meninas contra o SESI Vôlei Bauru também na final. Mas eu falo que a semifinal contra Piracicaba marcou pelo fato de eu saber que o Adilton tinha essa vontade de fazer a final, que vinha batendo na trave há alguns anos. Então, assim, a torcida é diferente, a forma que a gente olha o jogo é diferente. Mas fora isso também, as conquistas da natação, tivemos o Eduardo Soares. Sei, pô. O Dudu teve várias medalhas na natação, como várias outras atletas nossos na natação que se destacaram. O pessoal do ciclismo que foram brilhantes na competição, o pessoal do atletismo, nosso tênis de mesa, que também foi medalhista, os 2 xadrez, masculino e feminino, que também foram medalhistas, e fora aqueles outros que não conseguiram alcançar medalha, e aqueles outros que conseguiram alcançar medalha, eu falo que só de estar lá, de estar representando a cidade, de estar vestindo a camisa de Lençóis, é uma coisa assim que só quem foi atleta, só quem esteve dentro das quadras, quem pôde disputar os jogos, sabe o valor que tem estar ali naquele momento disputando uma competição no nível dos Jogos Regionais. As outras competições têm todos os seus brilhos. Disputar uma Federação Paulista, disputar uma Liga Paulista, todas têm seu brilho, mas os Jogos Regionais ele tem um brilho diferente para a cidade. O povo lençoense gosta dos Jogos Regionais. Gosta, né? E a gente viu isso ano passado aqui nos Jogos. Meu Deus do céu, coisa mais linda, né? Os ginásios sempre lotados. Todos lotados. Eu falo que a gente não percebe isso nas outras cidades. Por exemplo, Botucatu, tirando um ou outro jogo de futsal ou mesmo do vôlei de Botucatu, que a gente viu um público razoável nos ginásios, a gente não via os ginásios cheios como a gente via aqui em Lençóis. Eu vou dar um exemplo básico. No ano passado, a gente teve a semifinal do handball, um jogo de futsal, a final do basquete e um jogo aleatório de 2 equipes no Clube Marimbondo, por exemplo. Todos os ginásios que você passava estavam lotados. Não tinha lugar para estacionar. A vontade era de estar em todos, né? A vontade era de estar em todos, exatamente. E você corria de um para o outro. Handball. Não dava tempo. Incrível. Então eu falo que Lençóis ela respira muito os Jogos Regionais. Lençóis respira o esporte. Lençóis é uma cidade que você tem muitas pessoas que são críticas do esporte. Pessoas que, lógico, querem, assim como eu, como toda a Secretaria de Esporte, quer o lugar mais alto para o esporte, quer as melhores condições para o esporte em Lençóis. Eu falo, então, estar no meio do esporte hoje, para mim, é importante demais na minha vida. A Rebequinha jogou lá? A Rebequinha, esse ano ela não jogou. Não jogou? Ela é um pouquinho mais velha. E esse ano ela foi só de auxiliar técnico. Mas olha como tá essa menina. Uma querida, né? Sim. Inclusive quero mandar um abraço, beijão pra Rebeca, pra Rô também, pessoal da Secretaria de Esportes. Que dá todo o apoio pra gente ali. Gente do céu, que pessoal bacana demais. Eu estive lá apresentando o podcast do esporte, né? Nos Jogos Regionais do ano passado. Foi incrível. A Lucinéia Pasqualinoto, inclusive, está aqui, mandando aqui um abraço para todo mundo. Falou, parabéns a todas as modalidades, independente se ganhar ou não. São todos vitoriosos por carregar o nome de Lençóis. O importante é competir. Com certeza. Todas as modalidades que incluem o esporte. É isso aí. A Neia é uma grande amiga também, servia um café. Sim, que café, sim. cara. Não, o melhor das repartições da prefeitura. Isso, com certeza. Boa, Neia. Obrigado pela amizade aí, pelo carinho, viu? Todo mundo aí do esporte, o Quintia,
o gaúcho, né? A Jacó. Jacozinho. Jacó tá louco, cara. Fera. Ele me trouxe erva de chimarrão, tá? Selinho. Boa. João José tá presente aí também e tá nos apoiando aqui na técnica aqui hoje. João, que é da TV LP, que é parceira do nosso podcast aqui também. Estamos aí com um programão topíssimo, né, João? Inclusive falamos aí de esporte esses dias. O duro que ele é palmeirense, cara. Aí me complica, né? Não, então é italiano. Nego bom. É. Nego bom. Eu não sou palmeirense, tá? Eu não sou palmeirense. Vai, né? Eu não sou palmeirense, eu sou São Paulino. Sidão, eu tava com saudade do você aqui, cara. Por que você sumiu de mim, meu? Professor Adilton, ele falando que foi meu parceiro de zaga quando jogávamos no Expressinho. Boa, Sidão, faz tempo? Sidão, e o churrasco, hein, cara? Abre esse escritório aí, pô. A Patrícia Fiorenzi, quem é essa mulher? Minha esposa. Você acha que ela não ia... E aí você fala o negócio do príncipe, hoje eu tô com a orelha puxada lá em casa. Patrícia, você sabia disso ou não? Sabia, né? Por isso você casou com ele, né, pô? Foi o que conquistou. É lógico, pô. Cara, príncipe. Aí você se tornou a princesa. Sim, com certeza. Princesa mesmo é a filha, né? Rapaz. Meus filhos são os meus príncipes, minhas princesas. Coisa mais linda, né, Adolfo? A Patrícia é minha rainha, tá? É a rainha. Vai lá. Bom, vamos falar um pouquinho do Adolfo. Eu tô com 45 anos, vou fazer 46. Sou profissional de educação física, formado pela FAEF de Barra Bonita, pós-graduado em marketing e administração esportiva, pós-graduado em gestão pública. Sou filho de servidores públicos municipais. Meu pai era motorista de basculante na prefeitura, se aposentou há pouco tempo. Minha mãe foi servidora pública também há muito tempo, faleceu faz 18 anos, deixando um grande vazio no coração da gente. Uma pessoa que me ensinou muito e agradeço muito por estar onde eu estou hoje, aos meus pais, meu pai e minha mãe, duas pessoas que sempre ralaram muito para eu poder ser quem eu sou. Sou pai do Adolfo Luiz Moura Martins Júnior, formado em engenharia elétrica pela Unicamp, agora certificado com diploma. Ontem a gente teve a notícia vi na rede social aí, o diploma chegou. Parabéns. Sou pai do Lucas. O Lucas faz engenharia de produção. Sou pai da Ana Júlia, uma menina de 15 anos, muito ativa, né? Precisa dar uns puxãozinhos de orelha de vez em quando. Júlia. E pai do furacão Isabela. Isabela Isabela, 4 anos de idade, essa eu sou pai e vô, né? Já é uma mistura de pai com avô, faz o que quer comigo, mas é uma menina também fantástica, formidável. Meus filhos são meus orgulhos, minha vida eu dediquei para eles, e assim como meus pais dedicaram para mim, eu dedico para meus filhos, minha vida. E se eu cheguei, se eu alcancei tudo que eu alcancei na minha vida, não é muito, mas foi batalhado, e eu agradeço aos meus filhos por estarem sempre ali junto comigo, dia após dia, na alegria, na tristeza, no sorriso. E é legal essa amizade, né, Adolfo? Pai Sim. e filho, assim, eu vejo lá, quando o teu filho chega lá na secretaria, às vezes eu tô lá, é muito lindo isso, cara, muito bacana, conserva isso, porque hoje em dia, o mundão que a gente tá aí, eu tento ensinar isso também para os meus pequenos aí, porque tem que ser assim. Esse amor aí, essa cumplicidade, amizade, tá junto, né, cara? Quando se cria com amor, a gente tem um amor em troca, né? Eu falo que é a lei do retorno, tudo que a gente planta de bom, a gente vai colher bons frutos, boas árvores, e graças a Deus eu colho isso com os meus filhos. A gente tenta ensinar o que é certo, sempre. E a gente caminha, vamos caminhando nessa sequência. Não vou deixar de falar da minha esposa. É claro. Casado com Patrícia Fiorenzi. Não fala não, que você vai ver. Se eu não falar, depois eu apanho em casa. O pau come, com certeza, mas que ela é uma pessoa que me ajuda bastante também. Tá sempre no dia comigo ali. Sempre no dia a dia ali comigo. Falaram aqui, assim, Adolfo, tá na hora de operar aí, vai gostar de fazer fim lá longe. Retornando, é uma pessoa. Isso aí, Sidão. É uma pessoa que tá sempre junto comigo no dia a dia, aguentando minha rabugentice, porque eu já tô ficando velho fica rabugento. Então é só ela para aguentar essa rabugentice. Não podia deixar de falar isso. Uma parceira, com certeza, uma parceira que me ajuda muito no dia a dia. Muito bom. E quando a gente tem um bom alicerce, Celinho, quando a gente tem boas pessoas do lado da gente, as coisas fluem de forma
positiva. Não tenha Então dúvida. isso é importante. Maravilha, cara. Então, cresceu na briga, hein, Patrícia? Não, vai poder Cresceu, bater hein? em mim em casa hoje. Vamos fazer mais um hoje. Caramba! Ai, brinca não. O negócio pegou Brinca agora. não. Né? Brinca não, brinca Nossa, não. cara. Não, já cortei, não tem perigo não. Felipe Abreu, que entrou aí, nosso parceiro também do podcast aqui, da G Tecnologia, nosso patrocinador também, e apoiador aqui do podcast. E vai trazer os Insanos quando, hein, Felipe? Já fez muita arte aí já no Brasil, né, nessas estradas, agora tem que vir contar de novo aqui. Maria também, que entrou aí, beijão. Fica aí com a gente, hein? Compartilha aí, ó, o ao vivo aí do podcast do Pode Mais, para mais gente saber um pouquinho da história aí do nosso querido Príncipe de Lençóis. Você falando. Não, já parei. A fábrica encerrou, gente. Encerrou. Tá bom demais. Já fiz a minha parte. Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu já me multipliquei o já suficiente. Sim. Boa, Adolfo. Adolfo que é um cara muito sensível, né? Amoroso, né? Gosta de colaborar, de ajudar. Tá na veia isso, né, Adolfo? De estar somando com as pessoas, contribuindo. Ô Célio, é uma coisa que vem de dentro da gente. Eu acho que você tá olhando pro próximo, assim como você gostaria que olhassem para você, é muito importante. Eu falo que a gente toma muita pedrada, né? Ali no esporte, na vida pública, a gente toma muita pedrada, muita pedrada. Então a gente aprende a ser vidraça. Então, nessas horas que a gente sabe diferenciar, quando a gente pode e a gente consegue a gente ajudar essas pessoas. Eu acho que isso é importante, como eu te disse, é a lei do retorno. Se a gente conseguir fazer coisas boas, a gente vai colher coisas boas, e é isso que eu planto no meu dia a dia. Eu tento ser o melhor de mim a cada momento, naquele momento. Então, não é fácil. A gente briga contra si mesmo, às vezes. Passei por uma depressão de 4 anos, faço tratamento. Nós vamos falar disso aí. Que não é fácil. Só quem passa sabe o quanto é difícil. Uhum. Só quem convive com uma pessoa depressiva sabe o quanto é difícil. Fica um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que passaram por isso. Não é fácil, mas Deus é mais e a gente consegue sim. Desde que a gente acredite em si mesmo. Tem que acreditar em si. Se não acreditar em si, a gente não chega a lugar nenhum. Caramba, meu. É isso aí. Adolfo, isso é muito bacana que você tem produzido. Até quando a gente se aproximou mais, a gente teve várias conversas. E teve um dia até que você me fez chorar, né, cara? Falei, esse miserável não era pra fazer isso, né? Uma história que você contou lá, eu não vou lembrar agora com detalhes aqui, mas era a respeito de pai e filho também. A gente acabou derramando umas lágrimas lá, e isso é importante também. Mas o que me admira também, assim, que me aproximou, me conectou com você, foi isso daí, da gente perceber que você tá pronto para ajudar, tá pronto, coração aberto para que, ó, chega aí que o que eu puder fazer, eu vou fazer. É claro que você tem falhas, né, cara? E a gente tem que entender isso, né? Somos seres humanos e nós vamos falhar uma hora ou outra, mas a gente tem que tentar se aproximar do mais correto, de fazer o que tem que fazer, somar na vida das pessoas, porque tem muita gente precisando, né? Hoje, inclusive, você falou de um assunto bem importante aqui, a gente até tratar, e você que passou por isso, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque quanta gente precisa de um abraço aí, não está recebendo, e de repente está no momento que você passou aí esses 4 anos, né, Adolfo? E como foi que você percebeu que você estava nessa depressão? Quais são os sintomas? O que estava acontecendo? Até para as pessoas que estão nos assistindo, entender também isso e, de repente, poxa vida, preciso procurar ajuda. Então, na verdade, Célio, é difícil a gente se autodiagnosticar quando a gente passa por um problema desse, né? Às vezes a gente perde a vontade de fazer determinadas coisas e você às vezes acha que é só o cansaço. Ah, não, eu só estou cansado. E no fundo, a partir do momento que você não quer levantar para fazer algo, não é questão de cansaço. É questão psicológica, de você não ter vontade de fazer aquilo. Não tem força, é isso? E você não encontra motivos. Eu falo que até hoje eu não consigo falar para você assim, te pontuar. Foi por esse motivo que me deu depressão, foi por esse motivo que eu fiquei essa época. Eu falo que a pandemia nos ajudou bastante por nos afastar das pessoas. E eu que sou uma pessoa que eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de estar no meio de gente, a gente sente isso.
Então, é uma coisa assim que não tem como explicar, sério. É uma coisa que acontece da gente. Eu falo que eu não consigo, até hoje eu não sei o motivo que me levou, mas de ter dias de ter crise de pânico, de passar mal, de achar que você está infartando, de crise de choro, de não ter vontade de levantar da cama, mesmo se sabendo que seu dia pode ser super produtivo, e às vezes você não preguiça de levantar da cama, mas não ter vontade de levantar da cama. E só quem passa, realmente só quem passa, quem tem essa doença que não é fácil, que muitos acham que é apenas frescura. Uhum. Não, isso é frescura, uma pinga resolve. Não é assim, não. Não. Quem Adolfo, passou por isso. e como que foi Quem tomou vamos dizer assim, quem tomou as chicotadas de uma depressão sabe o quanto é difícil. Então, e como foi? Alguém percebeu pra você? Como que foi que você começou a procurar ajuda? Na verdade, sério, quando eu tive uma crise de pânico, eu passei por uma médica e ela me orientou a estar procurando um auxílio psiquiátrico. Uhum. E quando você fala de psiquiatra, fala médico de louco. Tô louco. E não é, gente, não é. Com isso eu procurei um médico, procurei o auxílio médico, faço o tratamento ainda, continuo fazendo tratamento. Graças a Deus hoje eu estou muito bem, não tenho mais crises, não tive pelo menos mais crises nos últimos meses. Isso nos ajuda bastante a se manter firme. E foi assim, sério. Na verdade eu tive uma crise de pânico e através dessa crise de pânico que eu fui perceber tudo o que estava acontecendo no meu dia a dia. Entendi. E o que você fala para quem está nos assistindo, de conselho mesmo, assim, para que não deixe ir muito além, até o ponto de, não consigo mais sarar disso. Porque existe, acho que tem um ponto aí que daí ferrou tudo, é isso ou não? Ou sempre vai ter uma cura? Sério, cada um é cada um, né? Cada um. Eu acho que é muito diferente. Não dá pra eu falar que a minha depressão foi igual, vai ser igual à sua, ou vai ser igual de outra pessoa. Porque tem pessoas que chegam quase ao fim do poço, né? E a ponto de pensar em suicídio, pensar em tirar a própria vida. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Eu nunca tive essa vontade de... não, me sentia mal. Às vezes não sentia vontade de fazer as coisas, mesmo com as coisas dando certo, as coisas sendo positivas na minha vida, às vezes eu não tinha vontade de fazer determinadas coisas. E quando dava as crises de pânico, uma ansiedade, um negócio ruim no peito... fazia com que eu pensava, e agora? Vou respirar, vamos começar de novo, o que está acontecendo? E essa autoajuda, esse autoconhecer de você mesmo, foi uma das coisas que as minhas psiquiatras, que os meus psiquiatras passaram para mim. Tentar se autoconhecer para saber qual é o gatilho que está acontecendo isso. Mas como eu tinha vários gatilhos que davam, às vezes, a ansiedade, essa falta de vontade de fazer determinadas coisas, não me deixou diagnosticar qual é realmente o gatilho que mais me deixa em crises. Mas hoje eu falo assim, hoje eu tento me policiar muito mais. Hoje quando eu sinto alguma coisinha diferente, eu vou e tomo o meu remedinho de boa. Tinha um grande problema de insônia, hoje eu trato também essa insônia, porque não desligava a cabeça, né, sério? Você tá ali o tempo inteiro pensando nas coisas, João. Você tá ali o tempo inteiro pensando nas coisas. Às vezes você chegava de noite em casa, que era a hora de você botar a cabeça no travesseiro e falar assim, agora eu vou dar uma descansada. A cabeça ligada a 1 milhão é a hora que se você não descansa, é a hora que as horas vão passando e o sono não vem vindo, e aí o outro dia já começa a raiar e você tem que trabalhar no dia todo, pensando na tua família, nas pessoas que dependem de você, nas pessoas que estão ali por você, nas pessoas que trabalham com você. Então, nessas horas que você começa a repensar em algumas coisas da vida. Então, assim, para as pessoas que têm algum tipo de depressão, procure ajuda, procure conversar com uma pessoa, procure se abrir, chorar junto com um amigo. Não é feio isso, não é feio chorar. Jamais. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa e sai do coração, ela ajuda a gente a caminhar na vida. E então as pessoas que passaram por isso ou que estão passando por isso, procura sentar com a pessoa que você mais confia ou com a pessoa que você mais tem afinidade, conversa com ela, tenta colocar para fora aquilo que você está sentindo. Não é fácil. Não é fácil se abrir com as pessoas. Eu falo que eu nunca passei por uma psicóloga. Assim, nunca não. Eu passei uma vez pela psicóloga, mas não consegui conversar da forma que meus psiquiatras orientavam a tentar conversar para tentar achar alguma explicação. Então, às vezes eu achava nos amigos as pessoas para a gente conversar e desabafar, e jogar fora aquilo que realmente estava fazendo mal naquele momento. Eu falo que a Patrícia aguentava bastante quando
Ela fala que eu melhorei bastante. Que quando dava algumas crises, não era fácil, não. Patrícia. Ó, parabéns, viu, pra você. Você nem vou roubar um pouquinho de água. Bebe água. Fica... A garganta secou. Eu percebi. Agradecer meus amigos da Alphatec também, que estão nos apoiando aí muito, muito. Obrigado, Juninho, nosso querido Urso, Solar e Turismo, que nos apoiou até o momento, né? E a gente vai carregar vocês aí junto também. Vocês são demais. Obrigado, Juan, Laira. Deixa eu ver quem mais está os nossos patrocinadores. Original já falamos. RJ Vidraçaria, nosso amigo Rodolfo. Não é Adolfo, é Rodolfo. E o nosso parceiro da EK, né, cara? Ó, tô até usando aqui a camiseta aqui do podcast. Os nossos patrocinadores também. E Leiroz 3D, ó, caneca linda, né? Que eles fazem aí, material excelente. M. Muniz, meu amigo Mário. Conhece o Mário? Essa pergunta é uma pergunta bem discreta. Não, o Mário. Mário Muniz. Não conheço o Mário. Mário Muniz, pô. Meu amigo. O pessoal já falei de nome. Daqui a pouco eu falo mais aí, tá bom? Bora lá. Deixa eu continuar o bate-papo aqui com o nosso amigo Adolfo Martini, o príncipe. O Celinho tá me arrumando na dor de cabeça pra hoje. Eu tô até vendo. Vai ter que fazer outro FII. Adolfo, e eu sei que você também, cara, trabalha lá no clube, né, Marimbondo, né? Você 22 anos. Faço 22 agora, anos, dia cara. 9 de agosto, faço 22 anos de Clube Marimbondo. Caramba. Professor de natação por maior de idade lá já, então. Dei aula de natação lá por mais de 18 anos. Hoje eu trabalho com o hidrobasquete, que faz 12 anos que eu trabalho com o hidrobasquete. Tem uma galera boa desse hidro aí, né? Esses meninos do hidrobasquete, queria mandar um abraço para todos eles, especial para todos os meus alunos, para todos os ex-alunos, as pessoas que passaram pela minha vida, um grande abraço. E esse hidrobasquete é show. É corneta, show, né? É muito bom. Essa galera maluca, é uma galera top. E dou aula na academia também, lá do clube hoje, Celinho. Então, cara, 22 anos. 22 anos, cara. E conta aí pra gente, como que foi isso, como começou lá, como que você entrou. Então, eu comecei em 2002. Você não percebeu, mas eu tô fuçando aí para as pessoas conhecerem mesmo o Adolfo. Eu comecei em 2002 dando aula de natação, somente à tarde, e depois fui dando aula até hoje, até onde estou hoje lá. Conciliando com a prefeitura, com os deveres de professor e de coordenador na prefeitura, dando aula lá, agora só nos períodos de alguns anos para cá, somente nos períodos da noite. E qual que é o esporte preferido do Adolfo? O Adolfo é um multiatleta e não é atleta de nada, entendeu? Eu vou ser sincero, eu tentei jogar de tudo na minha vida e nunca fui bom em nada. É isso, gente, foca numa Mas coisa. Eu falo assim que duas paixões minhas foi o futsal, que quando menino gostava muito de jogar futsal. Treinei com o professor Raul, que depois vinha substituí-lo em 2017 à frente do futsal de Lençóis. E o voleibol, que foi realmente a modalidade que me levou para jogos regionais, foi a modalidade que me deu oportunidade, me abriu caminhos para poder estar dentro do esporte. Então, a modalidade sim, com que eu tenho mais carinho é o voleibol, porque abriu os caminhos para eu estar no esporte hoje. Que bacana, cara. E conhecendo um pouquinho mais do Adolfo aí. E muito bom, sério. Eu falo que quando eu jogava voleibol, era muito bacana. A gente tinha uma equipe formada por atletas de Lençóis, treinadas pelo professor Douglas e pelo falecido Cristiano Brega, que é um cara que eu tenho um carinho muito especial por ambos. O Cristiano é uma pessoa que sempre nos ensinou muitas coisas como técnico. E eu tenho certeza que a galera que jogou comigo, que está acompanhando o podcast, pode dizer que aquela época era uma época diferenciada. A nossa equipe era todinha de Lençóis e nós éramos todos amigos, né? O meu pessoal que ia nos bailes era o mesmo pessoal que ia nos carnaval, era o pessoal que estava sempre junto. Então era uma galera que todo mundo conhecia todo mundo sabia onde era a casa de todo mundo. Então era muito bom, foi uma época muito, muito importante da minha vida, me ajudou muito na minha formação como pessoa a ter o caráter que eu tenho. Caramba, falei pra vocês. Pode mais, é isso aqui, é conteúdo, gente. O João, acabei de falar do você aqui, viu? O João da Leiroz 3D. Valeu, meu amigo, tamo junto aí na parceria. Tá pronto aí já, aquele projeto ou não? Manda aí, hein? Tamo junto. Adolfo Martini, meu querido amigo. Vocês sabiam que esse cara é músico? Não. Ele toca, músico não canta, tenta ser músico. Faz uma bagunça aí por onde ele vai, né, Adolfo? Tem uma banda, chama Os Quarentões. Cara.
É bacana demais. Conta pra gente aí sobre essa banda, sobre essa trajetória musical. Ô, Celinho, eu falo que o menino que toca guitarra com a gente na banda, o Gilmar Moreto, que é meu irmão, meu brother, a gente se conhece há pouco tempo. A gente se conhece há 40 anos, né? Então a gente se conhece há pouco tempo. Eu falo que eu brinquei muito com o Gilmar de carrinho na casa dele, fiz catecismo com a mãe dele. Então é um cara que eu tenho um carinho especial. E lá nos meados de 90, 91, a gente pegou um violãozinho e achou que a gente fosse ser cantor. Então a gente cantava sertanejo, rock pop e crescemos junto até o terceiro colegial. A gente estudou da pré-escola, eu e o Gilmar Moreto, nós estudamos da pré-escola até o terceiro colegial. Estudamos junto durante todo esse período. E criou um ciclo, um carinho muito especial um pelo outro. Para mim, eu considero ele como se fosse um irmão para mim. E a gente tocou lá atrás, a gente montou uma banda que a princípio chamava Cultura Inútil, né? Que era eu, Gilmar Moreto, o Rafael Médula, o Cristiano Guirado e o Pará, o Pandinha, banda da rádio. O Pará era baterista nosso na época. E depois veio o Sandrão e o Sidão, que era o irmão dele, o Sandro Vidal, que hoje está com a gente. Ele viu a gente fazendo uma bagunça e veio com a gente para fazer a bagunça junto. O Sandro sempre mais músico, mais musical, por conta do pai, do Sérgio, que sempre foi um excelente músico, e veio ajudar a gente a tentar fazer música. Aí a gente ficou com a Cultura Inútil, depois passou por Curto-Circuito, Banda Metrópole. Aí com isso se separamos. O Sandrão continuou para frente com um projeto chamado PH0, tocou um bom tempo. O Gilmar foi fazer faculdade. E Cara, acho que é esse aí que tá falando, não é? Gilmar Henrique Moreto? Gilmar Henrique Moreto. Essa fera aí? Esse menino não tem, eu falo. Grande briguei muito com ele, viu? Mas defendi muito ele também, viu? Grande Adoldo lá que tá falando. Meu briguei irmão. Muito com ele, mas defendi muito ele também. Obrigado pela referência, você é meu irmão de longa data. Abraço. E aí a gente montou a banda, acabou separando, cada um foi para um lugar. Em 2013, a gente inventou de fazer um churrasco. Os amigos de escola, eu, Sandrão, ele, Cristiano Guirado, fizemos o churrasco, saiu um barulho, e como eu frequentava alguns barzinhos da cidade, vendo o pessoal cantar, de vez em quando dava uma palhinha com os amigos, Caverna, Nino e Fernando, o pessoal que sempre foi amigo nosso ali, sempre tocando na noite, o Lucão, o Gédio, os caras que estavam assim, na noite a gente sempre ia lá e dava uma palhinha. Era dito e feito, ou era Será, ou era Cowboy Fora da Lei, uma das duas não escapava. Tava ensaiada, né? E aí um dia a gente fez esse churrasco, fizemos um sonzinho lá, a gente gostava muito de fazer Mamonas, teve nessa época de banda lá atrás, que foi a época do auge do Mamonas Assassinas, antes da morte dos meninos, a gente tocava, chamava a gente de Mamoninha, a gente ia tocar de pijama em festa, já era maluco de natureza. De natureza. E aí a gente acabou se encontrando e falou, vamos tocar num barzinho, vamos fazer os 3, 4 ensaios pra gente tocar no barzinho? Fizemos o ensaio, fizemos o primeiro show na época na Facol, no intervalo da Facol, e depois de lá pra frente a gente foi tocando em vários barzinhos. Eu falo que com os quarentões eu consegui realizar muitas coisas na minha vida como, não vou falar músico porque eu não sou um músico, eu sou um amante da música. Que eu consegui realizar muitos lugares que eu gostaria de tocar na minha vida, que eu via na adolescência grandes bandas tocando. Eu fui muitas e muitas vezes no estúdio do Banda Banda, que era em Igaraçu do Tietê. Minha avó morava uma quadra pra cima, eu ia lá ver Guilherme, Lobão, Cláudio, os caras ensaiando. Eles tinham uma banda fantástica na época, que fazia todos os bailes aqui em Lençóis, na região. Banda Banda era fudido. Tanto que o Rosa da Rosa e Rosinho, o Zé Renato era vocalista da banda na época. Agora eu tô acreditando mesmo nisso aí, porque um dia você falou lá na secretaria sobre isso, falou, tá zoando eu, cara. Não, então, eu lembro que o Zé Renato, que era o do Rosa e Rosinha, teve um baile no Lions, que eu cheguei pra eles e falei, queria que vocês cantassem uma música do Engenheiros, cara, que eu era muito fã do Engenheiros, até hoje gosto muito do trabalho do Humberto Gessing. E eu cheguei pra ele e falei, queria que vocês tocassem uma música pra mim, chama Pra Ser Sincero. Ele falou, não toca e tal. Eu falei, se eu buscar o livrinho, olha que história, velho. Se eu buscar o livrinho de música, vocês tocam música pra mim? Ele falou, pega o livrinho lá que ele toca. E eu fui em casa, que minha avó morava na 28, eu fui em casa, que tem um livrinho daqueles livrinhos que se usava pra tocar violão na época. Levei pra eles, depois eles tocaram a música pra mim na época. E assim, era uma banda que a gente via bastante tocar em vários lugares. E eu falo que depois, com os quarentões, eu consegui realizar grande
grandes sonhos de qualquer músico profissional em tocar. Eu toquei, por exemplo, no Clube Recreativo em São Manuel, que era um lugar que na época, na minha adolescência, era um lugar super badalado, era um lugar de, nossa, só banda top tocava lá e conseguimos tocar lá. Depois, na FOR, fui um dos últimos a tocar na FOR. A gente fez uma FantaFOR fantástica, a gente fez um tributo ao Mamonas, muito legal, que foi assim, um dos maiores públicos, tirando o Moto Rock que eu toquei, que foi um negócio bacana. Tocar no palco do Moto Rock, esse ano, infelizmente, não conseguimos, mas agradeço mais uma vez o Marcelo Maganha pelo apoio de sempre, e que Deus quiser, o ano que vem vamos estar tocando no Moto Rock, e assim, consegui tocar em lugares, em bares em Botucatu, em Bauru, na região que às vezes eu na adolescência frequentava e tive a oportunidade de tocar. Então, para mim, os Quarentões foi assim, uma realização como, vamos dizer, como artista, né? Em poder tocar. E os Quarentões foi um negócio bacana que aconteceu. A gente teve depois aquela queda normal que todo mundo teve na pandemia, de muitos bares não convidar mais por conta da pandemia, de estar se recuperando, né? Mas foi assim, os Quarentões é uma página muito legal da minha vida, muito bacana, e graças a Deus eu consegui tocar nos lugares que eu gostaria de tocar. Muito bem. É lógico que falta lugares ainda, pessoal. Pessoal que não contratou os Quarentões ainda. Contato. Chama a gente. Ó, tem Instagram? Tem tudo? Tem Passa Instagram, tudo aí. No Instagram é Banda Os Quarentões. No Facebook é Os Quarentões. Se quiser fazer contato para show, essas coisas, pode ligar no 14 99641 2168. Liga lá, a gente tá. Pro final do ano, de agora até o final do ano, a gente já tem 5 festas particulares que a gente vai estar tocando. Inclusive um casamento em Botucatu, uma festa de final de ano que todo final de ano a gente toca, que é do pessoal do Rio Sul. Mandar um abraço especial pro Rafael, que é parceiraço dos Quarentões. Já fazem 4 anos que a gente toca na festa de final de ano deles, é muito bacana. E assim, como eu disse, Célio, eu consegui tocar nos lugares que eu gostaria, mas falta lugar ainda. Falta lugar ainda. Chama aí o Adolfo. Chama os Quarentões. Botucatu, pode chamar os Quarentões, tá? E vamos pra cima. Bora. Tem Instagram, né? Você já falou? Não. Depois você... Só trim. É Banda Os Quarentões. Banda Os Quarentões lá no Instagram. Isso. Segue lá os meninos, hein? Segue o líder. Segue. O Celinho não pode falar de líder, não. O dele tá de cabeça pra baixo. Para com isso aí. Você deu bolo em alguém hoje ou não? Hoje? É. Bolo? Não é aniversário de ninguém hoje, não. Não, vocês estão falando aqui que você deu um bolo em alguém. O Gui? Olha, velho, na verdade não é que eu dei o bolo nele, na verdade é assim. Na verdade, Gui, ó, de verdade, eu fui lá, ó, tá aqui, ó, cabelinho cortado na régua, ó, barbinha feita. Valeu, Gui, obrigado, viu? O Guilherme Almeida? Olha lá, ó. O Anjinho, não é Guilherme Almeida, é o Anjinho. Anjinho. É o Anjinho. Apesar do bolo, considero muito esse grande amigo aí. Nota 1000, Adolfo. Não, irmãozão. O Gui é o menino que eu conheci. Ô Gui, mas não foi só no C não, viu? Ele falou que ia trazer o violão aqui pra tocar um pouquinho pra gente, não trouxe. Então ele tá cheio de bolo hoje, hein? Fica tranquilo, viu? Mas é um cara nota 1000, igual você falou aí. É isso mesmo. Adolfo, e qual que é os estilos que a banda Os Quarentões tocam? Ou é tudo? Na verdade, assim, a gente toca muito louco. O que o freguês pede. Na verdade, assim, Serinho, uma coisa que eu nunca esquentei muito a cabeça e que às vezes os meninos ficavam meio bravos, é que às vezes a pessoa pedia uma música do nada lá, uma música louca lá no meio do show, e a gente tocando rock pop, e de repente a gente puxava um Boate Azul. Entendeu? E isso, assim, as pessoas que vão num lugar principalmente do jeito que a gente faz, do jeito que a gente se apresenta nos locais, a gente segue um repertório, claro, nem sempre, né, Sandrão? A gente segue um repertório, mas às vezes sai um pedido inusitado lá no meio. Toca São Paulo, por exemplo. A gente ia lá e tocava a música São Paulo. Um pedacinho, nem se fosse um pedacinho pequenininho, mas a gente tocava. Porque agrada a pessoa que tá ali. Eu falo, você tá num determinado lugar, vendo uma banda tocar. De repente você pede pra ela, porque assim, se você pegar os músicos, você fala pro pessoal mandar pedido, eles mandam um repertório pra você de pedido. Sim. Né? E um atrás do outro. E às vezes você não consegue mesmo atender todos. Graças a Deus, o nosso repertório, música em inglês, que é o meu fraco, né? Que já tentei, mas é uma ou outra que sai. A gente tenta fazer. Mas música nacional, pelo menos um pedacinho da música,
A gente toca. Eu lembro uma vez, a gente tava na oficina em Bauru, tocando na oficina em Bauru. De repente veio um pedido pra cantar aquela música Convite de Casamento do Jean Giovanni, sabe? A gente cresceu e morou na mesma rua. Cara, de repente, pega no Cifra Club, vamos tocar um pedaço da música. Acabamos tocando a música inteira. Caramba. Então, assim, são coisas que eu acho que faz o diferencial da banda, os quarentões, dos quarentões em si. É fazer um entretenimento mesmo, divertir a então, galera. E assim, não ser bom em nada e fazer um pouquinho de tudo. A conversa do Adolfo. Adolfo, ó, mandaram falar que a carne já tá no espeto. Olha, rapaz. Falando- Então, eu ia falar, tem um churrasquinho do pessoal do Hidrobasquete hoje. Falando em carne, cara, outro bolo. Falou pra mim, não, vamos fazer uma picanha séria lá em casa, tá até hoje. Vai fazer- Não, a picanha tá congelada lá. Tá congelada. Já faz uns... faz uns par de meses que a picanha tá congelada. O presidente já até liberou a picanha, pô. Bora fazer, cara. Então, tá congelado. Uma hora a gente descongela pra fazer. Aí o Paulo Eduardo que mandou aí um abraço. Então avisa a galera do basquete aí, o Hidrobasquete, é isso? Hidrobasquete. Já eu tô chegando, viu? Que já ele vai. Já, deixa no ponto. Pô, lá, agora já a tô chegando. patroa falou, hein? Ai. Pode vir, Celinho. Pode vir, então Não. se ela mandou, Aí. já vamos descongelar a picanha. Cresci na briga, Vamos hein? descongelar a picanha. Boa, Patrícia. É nóis. Aí o seu príncipe, ó. Agora vai ter picanha, hein? Não pode esquecer do João, que o João tá aqui Não. com nós, aqui, ó, só na parte de cortes e descortes. Cortes e descortes. Não, senão ele já corta tudo. Corta tudo. Eu só quero saber de cortar essa picanha aí agora. Tamo junto, Patrícia. Obrigado aí pelo apoio, viu? Eu tava precisando disso, Patrícia. Você não sabe. Na verdade, Obrigado, o Celinho furou uma vez. Eu marquei uma vez, ele não foi, viu? Fiquei aí, ó. É verdade. Ele eu lembrei não, disso. ele furou. Foi ele eu que dei o ele bolo. furou né? uma vez, ele deu o bolo. Então estamos empatados, viu, seu João? Vambora, Ó, hein? Agora, empate. Patrícia, com você é isso aí, hein? Se organiza. Bora lá. Adolfo, quero saber agora do Adolfo papai, do Adolfo marido. A gente brincou um pouquinho aqui falando, né, da Patrícia, dos filhos ali, mas queria que você falasse como que é o Adolfo pai lá em casa, agora tá com a Isa lá fazendo Terror. as tô peraltas. falando terror. Ô, sério, na verdade é assim, eu fui pai muito cedo. Eu fui pai com 21 anos de um menino que me incentivou muito a lutar na vida, porque quando você tem a responsabilidade de cuidar não apenas da sua vida, mas de uma outra de uma Vida, pessoa né? que precisa de você, né? Uma pessoinha que precisa de você. Cara. Eu falo que ele foi um dos grandes incentivadores para eu buscar lutar na Quem vida. que é o Juninho. Juninho. Adolfo Luiz de Moro Martins Júnior. Ele ainda deu azar de eu colocar o meu nome nele. Sorte, também acho. Então, eu fui pai muito cedo e com isso eu fui batalhar muito mais cedo. Então, eu perdi muito da infância dele, de ver ele crescendo. Diferente hoje da Isabela, que eu trabalho bastante, mas eu consigo curtir ela um pouco mais do que eu curti ele. Isso há 24 anos atrás, né? Que ele está com 24 anos hoje. Eu perdi um pouco da infância dele. Tenho certeza que ele guardou muitas coisas boas, porque os momentos que eu pude estar junto, eu estive junto, presente, criei ele. Agradeço muito a minha avó, que Deus tenha ela hoje, que me ajudou bastante. Minha mãe ficou doente muito cedo, então não pôde ajudar como eu tenho certeza que ela gostaria de ter ajudado, mas minha avó me ajudou muito na criação dele. Ele sempre foi um menino introvertido, um menino que tinha dificuldade para tratar com crianças, e ele se dava muito bem com os adultos. E depois, num certo tempo, ele teve uma evolução gigante. Hoje ele palestra, hoje ele fala, ele foi orador da turma dele no CTI, na formação dele aqui no CTI. É um menino que tem uma comunicação excelente hoje, um menino que conversa muito bem, fazia parte do grupo de mercado de gestão econômica da Unicamp. Um menino que fala muito bem, um menino que tem uma pronúncia muito boa nas palavras, um orgulho para o pai. O Lucas já é um menino que eu tive uma oportunidade de poder estar com ele muito mais tempo, porque ele me acompanhava em tudo. O Lucas ia comigo nos jogos regionais desde molequinho. Ele ia comigo para os jogos. Um menino que sempre se interessou por esporte, sempre esteve ligado comigo ali. Você vê até hoje que ele vai lá, ele pratica o esporte, esteve nos jogos regionais defendendo as cores de Lençóis no futsal, defende a equipe de Lençóis no futsal na Liga Paulista também. É um menino super pra frente, um menino de boa comunicação, um menino que sempre teve boa comunicação. Ele sempre foi um moleque mais extrovertido que o próprio Juninho.
A Ana Júlia já é uma menina que é uma mistura dos dois, ao mesmo tempo que ela estuda, ela é uma menina que se comunica bem, ela já é uma menina que dá um pouquinho mais de trabalho, adolescente e tal, mas é uma menina muito boa também. Só que você fica puxando a orelha dela de vez em quando. Mas é uma menina que também tem muito orgulho de ser minha filha. E a Isabelinha, que é a rapa do tacho, é aquela que faz tudo comigo, é aquela que bagunça comigo, é aquela que é parceirinha, que tá sempre comigo ali, que eu sou o grudinho dela, como ela fala, o príncipe dela, o açuquinha Tô dela. falando, é o príncipe. Então, e assim, é uma pessoa que eu tenho uma afinidade com ela de outras vidas, não é de agora, até me emociona às vezes em falar isso, sério, mas eu tenho uma passagem com ela muito além dessa vida. Entendeu? Eu tenho uma passagem muito além dessa vida com ela. Meus 4 filhos são meus tesouros, são meus amores, são minha razão de viver. É para eles que eu levanto todo dia às 6 e vou embora para casa todo dia às 9 horas da noite. É por eles, brigando por eles, para dar condições para eles poderem constituir família. E enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar para conseguir fazer tudo que eu puder por eles. O olhinho chegou a brilhar ali. Brilha mesmo, não adianta. Reinaldo Unimed, abraço aí, acabou de entrar. Grande Unimed. Bate em todo mundo esse, Esse viu? bate, Esse hein? bate demais. Rapaz, judia, hein? Eu falo isso e ele fica doido. Falando em esporte aí, semana que vem o filho dele vai estar aqui com a gente. Falando. Nossa, grande Rodrigo Ferreira. Rodrigo, campeão, vai estar aqui com a gente, hein? Menino Já top. tá marcado, hein, Melhor que o pai, Unimed? viu? Melhor? Que o pai. Melhor que o pai. Diz que o Unimed apanha dele um monte aí. Ah, não. Hoje judia. Hoje Judia. não aguenta mais, não. Se ele Não falar que aguenta. aguenta, é mentira. Ei, Unimed, parceiraço nosso. Ó, ele que pintou tudo aí, ó. O cara é fera, meu. Obrigado, Unimed, pela parceria, hein? Tamo junto. Meu grande amigo. Adolfo, agora o Adolfo marido. Adolfo Marido é um cara chato pra Chato caramba. pra caramba. Que não é fácil, só a Patrícia mesmo pra aguentar. Chega emburrado, que chega nervoso, que chega... Mas eu falo, todo atrás de um bom homem tem sempre uma boa mulher, né? Uma grande Então, eu mulher, falo né? que ela tá sempre ali me apoiando, nas alegrias e nas tristezas, brigando, puxando a orelha de vez em quando. Minha conselheira, minha amiga, minha amante, meu tudo ali, uma mulher que batalha comigo dia após dia, uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que se dedica à vida em casa. Como eu disse, é uma pessoa que quando eu chego, eu posso pôr a cabeça no travesseiro, que eu sei que eu tenho o apoio ali dentro de casa. E isso é importante, Celinho. Coisa linda, isso aí. O amor é maravilhoso, né, cara? Quando ele une as pessoas, né? Assim como uniu você e a Patrícia, eu, minha esposa, João, Silmara. A gente sabe que isso é uma dádiva, né, que Deus nos deu. A gente tem que cuidar disso, né? Fazer essa manutenção, Sim. né, diária. É claro que nós somos falhos, somos chato e cada um tem as suas falhinhas ali, mas a gente tem que superar, né, Sim, cara? você imagina que é o seguinte, é uma pessoa diferente com outra pessoa diferente. É isso mesmo. Filho de 2 pessoas diferentes. Rapaz, muita Então, coisa quer dizer, diferente. são 2 pessoas diferentes que criaram uma pessoa diferente, que se juntou com uma outra pessoa diferente e foi criado por 2 pessoas diferentes. Então, se você for ramificar, nunca vai bater, nunca vai tudo ser 100%. diferente. Eu falo que é impossível um casal dar 100% bem, não tem como. Sempre vai ter as lasquinhas, sempre. Mas eu acho que o mais importante é saber se desculpar, né? Perdoar. Apesar que é difícil a mulher pedir desculpa, né? Mas é importante saber se desculpar, é importante saber perdoar, é importante saber compreender um pouco os outros. Eu falo que às vezes a gente falha por não tentar entender o que está passando na cabeça da pessoa naquele momento. A gente, às vezes, no impulso, acaba se chocando. Então, isso é uma coisa que eu transformei na minha vida, que hoje eu evito choque. Eu ouço mais para depois rebater. Então, isso é importante no relacionamento e ela sabe disso. A gente tenta, naquele momento, deu uma faísquinha, vamos esperar um pouquinho, deixa baixar a poeira, e a gente senta, a gente vê, a gente fala. Hoje a gente conversa bastante sobre Tá isso. rindo aí. Eu tenho certeza que ela tá rindo. Mas ela sabe como funciona, sério. Sim. A gente sabe, a gente tenta se entender da melhor maneira possível. Isso é lindo, cara. Como eu disse, não vai existir um casal perfeito. Sempre vai ter um risquinho, porque são 2 pessoas diferentes criadas por 4 pessoas diferentes. É isso mesmo. Então, esse é o Adolfo Marido. Aquele cara que chega rabugento em casa, sabe? Mas depois- rabugento mesmo. Depois sai rindo. Depois dá risada, depois se
diverte. É isso Aí, mesmo. a hora que lembra das coisas, sai aquelas gargalhadas e fala, putz, não, é só isso. Olha o que eu Sabe? fiz, né? Ela é super ciumenta, Celinho, você não É tem mesmo? noção. Eu não sei por quê. Eu queria saber o Não. porquê que ela é ciumenta Será desse que é por causa jeito. da época do príncipe? Eu ou não? acho que é porque eu fui príncipe, então assim, Tem tudo isso aí, né, cara? isso é brincadeira, Eu, gente. eu acho que é por Não, causa disso. pelo amor de Deus. Não durmo em casa hoje, eu dormi na casa do Tá cachorro. lascado, hein? Pode pular pro hidrobasquete. pode, que pode. Você tá lascado Tô. hoje, cara. Muito bom, Adolfo. Você é o cara. Eu tenho aprendido com você também algumas coisas, observado sua dedicação no trabalho, sua dedicação lá onde você tá colocado para fazer, foi disposto, colocou, agora eu vou fazer. E você tem feito com amor. Isso é muito bom, as pessoas têm que enxergar isso também. É importante enxergar. Vai falhar, não tem conversa. Mas é importante você mostrar esse amor a dedicação, né, pelo trabalho e pela família que você está contando agora aqui pra gente. Eu faço as perguntas, na verdade, é para você expor mesmo, para as pessoas entenderem e conhecer um pouquinho do Adolfo, Sim. que às vezes está lá sorrindo, ou às vezes chorando, né? Tá bravo, às vezes, mas é isso, é um ser humano, né? Sim, com certeza, sério. Eu falo que eu tinha um professor que falava muito isso. Dedique-se o máximo que você puder naquele momento para você tentar alcançar o seu melhor. Às vezes você não vai conseguir, mas você tentou alcançar o seu melhor. Então é isso que eu tento todo dia no meu trabalho, em casa. Eu falo que o trabalho eu me dedico muito, muito. Lógico que falha. Somos seres humanos. Vamos errar. Eu falo assim, é muito mais fácil você apontar um dedo e lembrar que você tem 3 apontando para você. É isso Então a aí. pessoa aponta muitas vezes um dedo e esquece que tem 3 apontando para ela. E é muito mais fácil você... Na verdade, sim, as pessoas são muito mais julgadas pelos erros dela do que pelos acertos. Muitas vezes você acertou 1 milhão de vezes. Quando você errou uma, você vai ser crucificado às vezes por esse erro. Então, assim, é lógico que a gente procura não errar. Mas quando erra, levanta a cabeça e continua seguindo o caminho. Que é o mais importante, você continuar firme no teu caminho. Porque pedras vão ter para você tropeçar, muros vão ter para você ultrapassar, mas o mais importante é você seguir o caminho do meio, o caminho central, centrado naquilo que você vai fazer. É isso aí. Adolfo, já partindo finalmente, que tem gente te chamando aí para churrasco e tudo, né? É claro que em outra época você vai voltar, com certeza que contar Não, história outras tem histórias. bastante, viu, Celinho? Se a gente for começar a contar a história aqui, Vai ver, não e tem. não saiu nem metade ainda. Pode escrever que vai voltar. Gente, vamos fazer uma tabelinha aqui. Eu vou falar uma palavra e você fala. Um bate o rebate. É Ui. isso aí. Bora lá. Vamos lá, então, hein? Vamos começar aqui. Secretaria de Esporte. Fala em uma ou... Minha vida tá ali dentro do esporte. Eu não, como eu te disse, não consigo ver o Adolfo sem estar dentro da Secretaria de Esportes. Ok. Prado. Puta, um amigo. Um amigo confiou em mim, me deu uma oportunidade única de estar onde eu estou hoje. Só tenho a agradecer. Equipe da Secretaria. Amigos. Falo Rô, Rebeca, Jacó, Quintilha, o Rafa. São amigos que, graças a Deus, me ajudam muito no dia a dia. Deus. Tudo. Meu Deus. É tudo mesmo. Patrícia. Meu amor. Filhos. Meu tudo também. São presentes de Deus pra mim. Então não tem como não ser meu tudo também. Pode mais? Puta, um amigo. Um lugar onde eu pude vir contar um pouco da minha história. Vai voltar ainda. Se Deus quiser. É isso aí. Adolfo, quero te agradecer, cara. Muito, muito pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais aí sobre a sua carreira, a sua vida. É claro que tem muita coisa aí que a gente não falou, mas vamos voltar um dia e a gente vai falar mais um pouquinho aí. Mas quero te agradecer por você ter vindo aqui no podcast, no nosso Pode Mais, enriquecer o conteúdo do Pode Mais, que a gente tem procurado trazer pessoas que vêm somar pra gente aqui. E é isso que a gente espera de todos que sentem nessa cadeira aí para trazer conteúdo pra gente. Então, muito obrigado. Que Deus ilumine muito, muito mais do que Ele já tem iluminado sua vida. Que guie seus passos aí para mais sucessos ainda. Então, Celinho, muito obrigado. posso participar? Vai. Tá aqui, eu também tô do lado de cá, a câmera não tá me pegando, mas o áudio tá lá. Só quero falar o seguinte, Adolfo, muito obrigado por você ter vindo, atender o pedido do Celinho. Esse camarada aí que é coração, irmão. Eu sei. Ele ama você, seu Legal. parceiraço, pode Legal. ter certeza. Mas eu quero falar um pouquinho de você.
Assim, eu trabalhei com teu pai, conheci muito teu pai, fomos motorista junto. Na tua mãe, na época da tua mãe, vivi todo aquele drama lá, tua família. Eu quero dizer pra você, meu irmão, você é um vencedor, um homem honrado, continue desse jeito, independente de quem é ou quem não seja o prefeito, mas continue do jeito que você é. Esse camarada acolhedor, amoroso e cheio de amor para dar para os outros, vitoriosos, né, Celinho? Não tenha dúvida. Adolfo, muito obrigado. A TVLP, o podcast, essa parceria nossa. Deus abençoe você. Adolfo, meu coração. Célio, obrigado aí de eu intervir aí, mas Fica à vontade, João. tamo Casa é junto, meu A irmão. casa é nossa. A Você é casa meu é nossa. parceiro. Tamo junto. TVLP aí ajudando a gente ali. O João tá lá nas técnicas ali. Juninho tava aí antes. Teve que sair, mas é parceiro também nosso que tá junto. Bora lá. Adolfo, fica à vontade para suas considerações finais aí. Bom, sério, depois dessas palavras do João, eu fiquei até meio sem rumo. Fico muito feliz, João. Minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim como meu pai e como a minha família hoje. Agradeço, Celinho, mais uma vez pela oportunidade, João, por estar aqui com vocês. A todas as pessoas que estiveram com a gente durante esse bate-papo. Não tive a oportunidade de contar tudo que eu gostaria de contar. Eu tinha feito uma listagem gigante para vir aqui, mas eu sei que o tempo é curto, a gente tem pouco tempo para estar fazendo, e a história da vida sempre vai ter um capítulo a mais, porque a gente escreve todo dia um capítulo a mais na vida da gente. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a todas as pessoas que estiveram junto comigo. E é isso aí, vamos para cima, na luta sempre, de coração aberto, de peito aberto, de cabeça erguida, para alcançar as maiores glórias que Deus permitir pra gente. É isso aí. Tamo junto, Adolfo. Sempre. É só o começo. Bora lá. Tem muita coisa pra gente fazer. Abraço. Pessoal que ficou aí com a gente, nos assistiu, participou, mandou mensagens, curtiu, acelerou. Tem um sorteio para vocês agora de um lanche lá do Original Burger. É só ligar. Ganhou, liga lá. O pessoal vai entregar aí para você, tá bom? Bora lá. João, fala aí, quem é? Paulo Eduardo Silva. Paulo Eduardo Silva. Não, esse Quem? não, ele não pode Quem é? ganhar, não. Pode. Tô brincando. Paulo Não, Eduardo. Paulinho não, pelo amor de Deus. Tá no churrasco, né? Tá no churrasco, ele tá no churrasco uma hora dessa. Ele tá no churrasco uma hora dessa. Fala pra ele ligar lá depois. Liga lá, Paulinho, liga lá, Paulinho. Boa, Paulinho, obrigado. Tamo junto. Paulo Eduardo, não é marmelada não, viu, gente? Não é, não é. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês imensamente. E até quarta-feira que vem, hein? Vamos estar aí com o Rodrigo, campeão de jiu-jitsu aí. Brasileiro, sei lá mais o que. O cara é fera, hein? Vai estar aqui com a gente. Fera. Quem que é o Beleza? campeão? Rodrigo. Rodrigo Ferreira. Vou desafiar a pegar ele aqui então, sério. Ai, ai, ai. Ah, quero Ai, ver. ai, ai. Vai tomar tomba ao vivo aí. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, Grande gente. abraço, Abraço. beijo a todos e até a semana que vem. Se Deus quiser. Zerou? Foi? Uau.